Gente, vamos lá. Então, o meu trabalho, o que eu vou apresentar para vocês agora, é o resultado da minha dissertação de mestrado. Então, vai ter algumas vezes que vai ficar um pouco... as informações vão aparecer assim muito claras e muito tranquilas e muito assim fechadas e detalhadas, mas elas foram... Isso aí é um resultado, tá? E aí, se caso surja alguma dúvida em relação de como eu cheguei a esse tipo de dado, a gente pode debater claramente, como assim bem todos entenderem. Então, se chama Plantas em Conflito, o uso de recursos vegetais na Guerra do Paraguai. Eu sou o Pedro e eu desenvolvi esse trabalho no programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, que é o setor que trabalha com História das Ciências, enfim, né, e outras ciências ligadas às ciências humanas da Fiocruz. Né? Atualmente fica lá em Manguinhos, né, no campus principal, mas era na extensão. Eu ainda cheguei a fazer a prova na extensão, mas atualmente o programa funciona lá. Então, gente, primeiro trago para vocês aqui uma fala do Caxias, que é muito emblemática, em relação a como é que os militares encaravam a Guerra do Paraguai, e encararam e depois descreveram ela. Então, eu trouxe aqui um excerto da sessão de 12 de julho de 1870 do Senado, onde o Caxias foi intimado a explicar várias coisas da guerra, tá? Vários aspectos. E o Caxias ele era senador, né? Então teve uma briga política assim imensa em torno da Guerra do Paraguai, assim, moveu muita coisa, e desde aquela época mostrando que militar e política não é uma mistura interessante, né? Vamos lá. Então essa é uma das falas do Caxias. Então, senhores, nada mais fácil depois dos fatos consumados e conhecido o terreno, a força e manobra do inimigo, de longe, com toda a calma e sangue frio, à vista de partes oficiais, criticar operações e indicar planos mais vantajosos. Mas o mesmo não acontece a quem se acha no teatro das operações, caminhando nas trevas, em país inteiramente desconhecido, insado de dificuldades naturais. É preciso que os nobres senadores se convençam que a Guerra do Paraguai, desde seu começo, foi feita às apalpadelas. Não havia mapas do país por onde me pudesse guiar, nem práticos de confiança. Só se conhecia o terreno que se pisava, era preciso ir fazendo reconhecimentos e explorações para se poder dar um passo. Então, o próprio Caxias, como comandante, depois que ele foi das tropas, assumia que o ambiente era insado de dificuldades naturais. Agora, no doutorado, eu estou tentando trabalhar que dificuldades naturais era essa e como os militares viam esse ambiente. Né? Não somente os militares de alta patente, mas qualquer soldado que foi para o front, como é que eles viam o ambiente, enfim. Né? Vou desenvolver isso agora no doutorado. Porém, no mestrado, eu analisei basicamente a relação dos soldados com as plantas e com os recursos vegetais. Por isso que chama Plantas em Conflito. Beleza? Então, a Guerra do Paraguai, como provavelmente todos vocês conhecem, ela foi uma guerra ocorrida de 65 a 70 do século XIX, uma guerra dramática. Tá? Então, assim, de 366 guerras que ocorreram entre 1740 e 1974, tá? Das 366 que ocorreram nesse período, 36%, 35% duraram mais de 4 anos. Tá? Então, nem metade das guerras durou mais de 4 anos. E a Guerra do Paraguai se encaixa nesse pouco, né? Nesse número reduzido. Então, ela teve uma duração muito maior do que o esperado por todas as pessoas, assim, tanto os militares que se voluntariaram para ir para a guerra, como os militares que comandaram as tropas, assim também como os políticos. Então, como a gente estava comentando aqui antes, o Brasil e a Tríplice Aliança manteve a guerra durante muito tempo por diversos motivos, tá? Que eu acho que não daria tempo da gente comentar aqui, mas um deles, claramente, é por isso que o Caxias falou do terreno insado de dificuldades naturais. O Paraguai era um país fechado, ele ficou desde 1811 até 1850 não estabelecendo relações diplomáticas com os países da América Latina, com os países fora, então ele ficou muito tempo fechado. Tá? Ele foi governado por uma pessoa só durante 30 anos.
sabe? Foi o França. Então, assim, o Paraguai era um país fechado, não se tinha conhecimento dele, não se tinha mapa do interior do Paraguai, se conhecia basicamente Assunção. Então, isso claramente levou a várias problemáticas. E problemáticas essas que levaram também os soldados a conviver e se relacionar diretamente com plantas. Então, vou trazer aqui estão algumas imagens da guerra, para vocês verem assim que os combates que ocorreram na Guerra do Paraguai e os movimentos de itinerância das tropas ocorreram em ambientes muito distintos. Campos abertos, onde tinham árvores, onde tinham bosques mais fechados, menos fechados. Teve ultrapassagem de rios e grandes rios, né? Pequenos rios, rios com grande correnteza, rios com pouca correnteza, rios conhecidos, rios desconhecidos. Tá? Aqui tem essas duas imagens são do hospital. Então, essa estrutura, eu vou falar depois dos hospitais, mas você vê que é uma estrutura que ela foi construída em um ambiente onde existiam plantas e, nesse caso aí, é um ambiente seco, mas grande parte das batalhas ocorreram em ambiente alagado. Esse é um outro hospital. Esse aqui é um campo de batalha, então, para a gente ter uma ideia do ambiente, assim, é importante isso, porque o ambiente paraguaio, onde ocorreram as batalhas, era um ambiente plano, assim, sabe? Então, assim, por exemplo, a aquisição de um balão por parte dos brasileiros facilitou, de certa forma, a observação nesse ambiente que era plano. Você não tinha uma montanha para subir, para ver além, né? Enfim, mas o balão é uma história à parte que é interessante para caramba, a gente pode talvez comentar depois. Essa aqui é uma pintura do Vitor Meirelles. Agora, no doutorado, eu estou trabalhando com imagens, então achei interessante trazer umas imagens, já que elas são incríveis, e mostra assim, a grandiosidade do Rio Paraguai. Né? Esse foi um quadro que o Meirelles pintou, que não fazia parte das encomendas do Império. Então, a gente pode estabelecer que talvez esse aí fosse um pouco mais realista do que a Batalha do Riachuelo ou a passagem de Humaitá, que foram encomendados pelo Império, né? Então você pode ver assim, acho essa pintura belíssima, mostra assim a grandiosidade do rio, dos corpos d'água. Tá? Isso aqui é uma pintura feita pelo Cândido Lopes. Ele foi um soldado, então ele era soldado e participou das batalhas, mas ele era pintor também. Tá? Então e vocês podem ver um campo aberto que metade deles é uma área alagada, né? Tá? Quem pintou foi esse camarada aqui, o Cândido Lopes. Ele foi para a guerra, ele era argentino, só que ele perdeu o braço direito por uma granada. E ele passou a pintar com o braço esquerdo. E aí ele desenvolveu 50 e tantos quadros sobre a guerra com o braço esquerdo. Assim. O nome dele é Cândido Lopes. E a produção dele é muito interessante também para analisar a relação com o ambiente. Essa parte inicial, só para a gente dar olhar e perceber como é que era o ambiente lá no Paraguai, o que as tropas, teoricamente, elas enfrentaram lá. Tá? Isso aqui é um outro quadro, que é do Pedro Américo, e aí talvez seja um tanto quanto irrealista, porém ele demonstra também a proeminência da natureza. Né? Mesmo que não seja exatamente isso que tem ocorrido, né? Assim, a gente tem que seguir um pouco o que o Eduardo França Paiva fala, e o próprio Peter Burke também, a gente fugir dessa armadilha metodológica, né? A imagem ela chama muita gente, muita vontade. Não, caramba, olha aqui, olha como é que era, né? Não, isso na verdade é uma criação, né? Claro, é a impressão de um artista. O Pedro Américo, o cara que pintou esse quadro, ele nem foi no front, né? Diferentemente do Vitor Meirelles, mas você vê aí que ele quis registrar a proeminência da natureza, você claramente vê aí no quadro, e realmente eu pude perceber que a natureza teve assim, os fenômenos naturais, digamos assim, exteriores à vontade humana, se a gente pode definir dessa forma, né? Eles foram muito proeminentes na Guerra do Paraguai. Então, para mostrar para vocês um pouco como é que eu tracei o caminho, né? Como é que eu fiz a pesquisa, eu parti do plano do Caxias, quando quando o Paraguai invade o Brasil e o Brasil ele estabelece um plano de contra-ataque, o Caxias é chamado. Mas o Caxias ele já era, para a época, idoso, ele tinha mais de 65 anos já, ele não, teoricamente, muito interessado em entrar em guerra, mas não, sabe? Ele já tinha dado aí
o que ele imaginava. Ele era senador, ele já estava em outro lance, outra época da vida dele. Porém, ele foi chamado como um dos militares mais experientes da época para traçar um plano. Então, esse aqui foi o plano que o Caxias traçou, e ele estabeleceu assim que o Brasil, juntamente com o Uruguai e a Argentina, mas eu estou falando aqui do Brasil, né, da Tríplice Aliança em geral, mais do Brasil especificamente, invadiria o Paraguai por duas frentes. Uma levaria uma coluna de São Paulo até o que é hoje em dia o Mato Grosso do Sul e invadiria o Paraguai por ali, e uma outra subiria do Rio Grande do Sul até o Paraguai. Tá? E aí, essas duas situações foram planejadas. Tá? Vale indicar aqui que o Mato Grosso do Sul é o que a gente entende hoje em dia. Naquela época era Mato Grosso, né? Era o sul da província de Mato Grosso. Então, o Caxias determinou essa estratégia. Ir de São Paulo até o Mato Grosso, depois invadir o Paraguai a partir do Mato Grosso, e outra coluna viria do Rio Grande do Sul, invadiria o Paraguai a partir da Argentina. Tá? O que eu analisei aqui? Eu analisei dois momentos distintos. Como é que os militares se relacionavam com as plantas em duas situações distintas. Uma delas foi na coluna expedicionária para o Mato Grosso. Então, eu analisei como é que os militares se relacionavam com as plantas, quais plantas aparecem, de que forma elas aparecem, tá? E algumas outras situações, mas principalmente ligadas à alimentação e à saúde, nessa coluna, que saiu de São Paulo e foi andando até o Mato Grosso do Sul. Tá? Esse movimento durou 2 anos e, assim, foi, além de dramático, ele foi, me arrisco a dizer, claro, não somente uma opinião pessoal, mas já embasado em alguns autores, foi um fracasso. Assim, você jogou as pessoas para um ambiente onde não teria um abastecimento de víveres adequados, que não teve, as pessoas passaram fome, as pessoas tiveram cólera. Então, assim, Caxias planejava ter 10 mil pessoas nessa coluna. No final, foram 1.500 pessoas só, sabe? E da saída de São Paulo até chegar no Mato Grosso, levaram 2 anos. Nesses 2 anos, 400 soldados morreram, tá? De cólera, de fome, tá? Principalmente da cólera. Essa coluna expedicionária, ela teve pouca influência no desenrolar da guerra. Porém, ela faz parte, né, ela contém os eventos mais conhecidos da guerra. Por exemplo, a retirada da Laguna, que é um evento muito conhecido, talvez o evento mais conhecido, ocorreu nessa situação, onde as tropas estavam invadindo o Paraguai, mas não teve tanta influência no desenrolar. E outra situação que eu analisei foram os hospitais em Corrientes, na Argentina, tá? Que eu chamei de base hospitalar em Corrientes. Não era uma base, que serviu de base para as tropas, e ali existiam vários hospitais. E aí eu analisei como é que as plantas foram utilizadas nesses hospitais, como é que elas estavam presentes, como é que a ausência delas influenciou também. E eu também analisei as plantas nos hospitais, as plantas utilizadas para alimentação e para a saúde. Tá? Então, analisei 2 situações. A primeira delas é envolvendo a itinerância, né, onde as tropas estão se movimentando constantemente. E a segunda delas é em uma situação mais estável, onde as tropas não estão se movimentando, que são os hospitais lá em Correntes. Beleza? É claro, né, gente? Isso foi uma dissertação de mestrado. Então, 1000 coisas surgiram aí, várias outras possibilidades de análise que eu não pude contemplar por conta de ter assim 2 anos para fazer. E, como eu falei para vocês, oriundo das ciências biológicas, eu tive que ler, assim, sabe, questões básicas da história que eu até acreditava que era íntimo, mas não era nada íntimo. Eu tive que ler coisa pra caramba, tive que levantar um peso enorme muitas vezes. Tá? Mas vamos lá. Então, a coluna expedicionária de Mato Grosso, ela saiu de Santos, do Porto de Santos, e foi até o Mato Grosso. Depois, parte desses soldados invadem o Paraguai, num episódio que a gente conhece atualmente como a retirada da Laguna, que eu vou falar para vocês agora especificamente. Esse mapa aqui é um mapa de época, ele foi produzido e publicado ainda no século XIX. Essa coluna
que saiu de São Paulo, ali de Santos, e foi até o Mato Grosso, ela contava com um grupo de militares que chamava Comissão de Engenheiros. Então, esses militares que estão aí, esses 7 militares, eles eram engenheiros responsáveis pela parte de engenharia da tropa. Depois eu vi isso, na verdade, grande parte deles estava bastante perdido, enfim, né? Todo mundo estava perdido. Chegou no meio de Goiás, pessoas assim, para onde que a gente vai, né? Bem complicado. Daria um estudo interessante de história geográfica, né? Assim, enfim, da geografia especificamente. Um desses engenheiros que fazia parte da comissão, esse camarada aqui, tá? Ele escreveu várias obras sobre a coluna expedicionária, tá? E sobre a guerra em geral. Talvez ele tenha sido o autor que mais produziu coisas sobre a guerra, que mais produziu literatura, não somente ficcional, porque ele também produziu ficção, mas relatos, né? Além de relatos, também ele produziu alguns artigos publicados, por exemplo, na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Enfim, ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tá? Por exemplo, ele teve uma produção enorme, beleza? Que é o Visconde de Toné. Tá? O Toné, esse camarada que está aparecendo para vocês, ele foi participante da coluna expedicionária para o Mato Grosso e ele produziu muitas coisas, assim. Tantas coisas que tem coisas que você olha e fala, pô, Toné, você deu uma melhorada depois aqui, né? Isso aqui não são só as suas notas, né? Mas, enfim, ele fez coisas em cima das notas dele. Depois no final da guerra, ele foi meio que ele foi convocado pelo Exército para redigir um diário. O último ano do Exército, ele redigiu um diário. Ele foi junto com o Conde Dan, ele voltou para a guerra, mas isso é um outro momento. Tá? Então, o Tonelli produziu várias obras, e eu selecionei algumas que falam sobre plantas, que descrevem um ambiente natural, que são essas aqui. Primeiro é esse livro, Campanha de Mato Grosso. Então, ele vai para a guerra e volta, e um ano depois ele já lança esse livro, Cenas de Viagem. Outro é Dias de Guerra e de Sertão, que é lançado pelo filho dele, depois que ele morre. Um artigo que chama Relatório da Comissão de Engenheiros da Coluna Expedicionária para o Mato Grosso. Então, quem busca entender como é que eram as visões da natureza pelos brasileiros letrados no século XIX, esse relatório é muito interessante. Tá? Tem um livro de memórias dele, e o livro de memórias dele é muito bacana porque ele guardou na arca do IHGB e só lançou depois que ele morreu. Ele deixou uma carta alegando assim, olha, lance essas memórias só depois de 50 anos da minha morte ou quando fizer 100 anos no meu nascimento. Então, e aí, nessa aí, ele solta o verbo, assim, ele fala várias coisas da guerra. Por exemplo, nesse livro aqui, no Retirada da Laguna, ele enaltece muito os militares. No Memórias dele, ele já fala abertamente, tanto dele quanto de outros militares, que as pessoas estavam perdidas, que não fazia sentido ter essa coluna expedicionária, que muitas pessoas morreram, assim, para pouco resultado, sabe? Então, o livro de Memórias é bastante interessante, e eu coletei muitos dados nele, assim. Então, foram esses livros do Toné que eu usei para produzir essa parte da dissertação, que fala sobre o uso de vegetais na coluna expedicionária. Tá? Então, foram esses livros aqui, beleza, maravilha. Então, a coluna expedicionária, ela saiu de Santos, foi até o Mato Grosso andando, e eu tentei refazer pelo Google Maps para poder apresentar para vocês de forma mais clara esse trajeto. Tá? Ele não está seguindo 100% o que aconteceu, porque várias cidades já mudaram de nome, mas ele segue basicamente a linha traçada por eles. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Tá? Vamos lá. Não é no outro. Pã. Vamos lá, gente. Então, a coluna expedicionária ela fez o seguinte caminho. Tá? Dá para ver aí tranquilo? De boa? Vamos lá. Deixa eu melhorar aqui. Então, as pessoas saíram de Santos até o Mato Grosso, né? Atualmente, você faria esse caminho seguindo esse trajeto aqui, tá?
Se você fosse fazer o caminho de São Paulo a Mato Grosso atualmente, você seguiria esse trajeto. Porém, os soldados seguiram este trajeto aqui. Tá? Então, foi esse caminho feito. Eles foram até Goiás, chegaram em Goiás, desceram, foram para o Mato Grosso e do Mato Grosso invadiram o Paraguai. Tá? Mas quando eles chegam no Mato Grosso, as tropas já estão famintas, muitas pessoas morreram ou já estão com cólera, tá? Mas foi esse caminho traçado, mais ou menos, pelo Exército Brasileiro. Eu vou mostrar para vocês que cada parte do caminho teve uma interação diferente com os vegetais. Tá? Então, no início, até Uberaba, tá? até pouco depois de Campinas, a relação com o ambiente não é clara. Tá? O Toné não cita nas obras dele uma relação direta dos soldados comendo plantas ou dormindo embaixo de plantas. Tá? Aparentemente, eles seguiram áreas mais urbanas, porém, depois de Santana do Parnaíba, quando chega em Goiás, quando passa de Minas e chega em Goiás, aí a coisa muda bastante de figura. Tá? Então, vamos botar aqui para... Então, essa foi a trajetória que a coluna seguiu. Tá? Eles demoraram 2 anos para chegar até o Mato Grosso. E aí, eles saem em 1865 e só em 67 eles chegam no Mato Grosso, 2 anos andando pelo centro do país. Eu nem imagino. Às vezes eu conto isso para as pessoas falam assim: ah, Pedro, você é formado em biologia, mas seu mestrado é em história, né? Pô, que doideira isso, não sei o quê. As pessoas meio que não entendem, assim, falam: nossa, como é que você faz uma coisa que é... Por que você não fez um negócio na biologia? Sabe? Muitas perguntas surgem, assim. Acho que o Capilé também deve encarar, tanto o Flávio também deve encarar bastante perguntas assim: poxa, você mudou de área, né? Não, como assim? Né? Mudei ou não mudei? Eu só estou estudando uma outra coisa, não tem. Né? Mas, quando eu falo para as pessoas que teve um grupo de militares que saiu andando de São Paulo até o Mato Grosso, todo mundo fala: nossa, Pedro, como assim? O que é isso? Sério, eu falei: no século XIX, quando não tinha trem, ônibus, carro, nada disso. Os caras foram andando. Né? E nessa aí eles encontraram várias plantas, tá? Que ajudaram eles a sobreviver, claro, mas que também não foram somente flores e frutos. Teve muita madeira espinhosa, teve muita cerca braba, teve muito cipó enrolado, teve muita coisa. Eu vou tentar mostrar para vocês o que eu encarei, o que eu vi nessas andanças aí pelos livros e pelas fontes sobre essa parte. Tá? Então, nessa primeira parte aqui, até eles chegarem em Goiás, você percebe que o Toné ele cita assim, muito do potencial das áreas em produzir café, né? Muito do potencial de produção agrícola. Ele fala: o progresso pode chegar aqui tem terras férteis que podem ser produzidas. O Toné ele fez escola militar, né? Então ele tinha uma base de ciências naturais frente aos outros soldados muito alta, né? Mas bastante desenvolvida, tá? Para a época e, enfim, não somente para a época, mas para a realidade do Rio de Janeiro no século XIX. Nesse primeiro momento, você não enxerga muitos vegetais. Tá? O Toné até cita em algumas obras dele que teve o cajuí e o murici. Tá? São duas plantas que ele cita o gosto. Aí fala: o cajuí que eu senti um gosto muito interessante. Tal. Então, provavelmente, alguns militares experimentaram alguns frutos até aí, porém, isso não foi sistemático. Né? Não foi a base alimentar deles. Tá? Agora, quando eles entram em Goiás, aí o que acontece? A distância com os centros produtores de alimento, os centros fornecedores, fica muito alta. Então, eles acabam comendo basicamente frutas, tá? Assim, frutas silvestres. E o Toné cita assim: os soldados comeram frutas silvestres. Muitas vezes ele fala isso. Então, fica claro que aí você vê uma distinção muito evidente de soldados comiam frutas silvestres, provavelmente os oficiais comiam lá outro tipo de comida, sabe? Porque seguindo a tropa, seguiam gente que vendia coisas, né? Até difícil de imaginar isso, uma tropa indo, comerciantes indo atrás. Isso aconteceu várias vezes na Guerra do Paraguai. E essa situação também. Então, os soldados em geral, em Goiás, o Toné cita que você tem o pequi, tá?
basicamente, e o murici também, que são duas plantas que ele cita assim, os soldados comeram muito essas plantas, né? Coletaram muito essas plantas e comeram ao longo aí da passagem por Goiás, e aí ele cita assim, Goiás foi um momento dramático porque a alimentação faltou e os soldados começaram a comer plantas silvestres. As duas delas que ele cita foi o murici e o pequi, que ele cita diretamente nessa parte, né? Bom, quando eles entram no Mato Grosso, a coisa melhora um pouquinho em relação à alimentação, porque o Mato Grosso ele tinha uma conexão com Concepción, por exemplo, no Paraguai, que foi cortada depois que a guerra foi declarada, mas eu pretendo ainda analisar como é que é essa relação, e é interessante que até hoje tem tráfico nessa região, né? Pedro Cavalheiro, de vez em quando aparece, Pedro Cavalheiro, né? Pessoas, Ponta Porã, né? E já naquela época existia entre Concepción e o Mato Grosso uma troca de mercadorias lícitas e ilícitas também, ilegalmente, né? Já tinha. Eu descobri isso lendo um artigo quando estava estudando espanhol para fazer a prova do doutorado. Eu li um artigo muito interessante sobre a relação, sobre o massacre de Concepción. Mas a gente pode discutir depois sobre ele. Tá? Então, no Mato Grosso melhorou um pouco, porém, já estava numa situação dramática. Então, os militares passaram a comer jatobá, tá? Que foi um dos frutos principais que os soldados se alimentaram, citado pelo Toné. Tá? O Toné não cita outros, porém ele cita, olha, nesse momento no Mato Grosso, mesmo que tenha melhorado o fornecimento, os soldados continuavam comendo frutos silvestres, comiam, por exemplo, o jatobá, o fruto do jatobá, ele cita aí. Quando eles chegam nesse ponto, em Coxim, tá? Que atualmente também se chama Coxim, eles estabelecem um ponto de pouso, né? Um acampamento, e aí todo mundo se junta ali. E aí, nesse momento, alguns soldados são destacados para fazer o reconhecimento da área. A área essa que já estava ocupada pelos paraguaios. Então, assim, provavelmente eles iam encontrar paraguaios. E aí saiu um destacamento de uns 10 soldados, mais ou menos. O Toné cita assim, uns 10, 15 soldados, uma galera que era de lá. Então, o Toné saiu com soldados da coluna expedicionária, mas com alguns soldados também do próprio Mato Grosso, que possivelmente conheciam a área. E talvez, né, até tivessem, aí eu estou fazendo uma hipótese, assim, criando uma hipótese, até tivessem alguma raiz indígena aí, sabe? Porque claramente o Toné andou nessa região com alguém que conhecia. Porque ele cita coisas muito específicas, assim, sabe? Essa planta aqui é assim, essa é assada. Eu vou mostrar para vocês, assim, vou tentar mostrar agora um pouco disso. Tá? Então, no Coxim, quando eles chegam nesse ponto, antes de continuar a marcha, um grupo de soldados sai e fica 10 dias nessa região aí, e aí nessa região aí eles ficam sem abastecimento nenhum, e aí basicamente eles comiam frutos silvestres. Tá? E aí o Toné, que era oficial, e os não oficiais, todo mundo no mesmo bolo. Tá? Então o que aparece aí no Coxim? Né? Aparece os frutos que já apareciam antes, tá? O pequi, o murici, aparece também a guabiroba, aparece a pitomba. Tá? E como é que eu sei que são esses frutos? Porque o Toné cita o nome, mas ele cita o nome científico também. E aí dá mais uma certeza. Eu tenho certeza absoluta que são esses? Muito provavelmente são. Tá? Porque é uma coisa até interessante. Uma vez eu vi uma palestra sobre etnobotânica histórica. Algumas pessoas, às vezes, não, ananás, aí já fala assim, se ele falou ananás é abacaxi. Não, ananás poderia, há 3 séculos atrás, poderia ser outra coisa, enfim. Mas, nesse caso, o Toné cita o nome científico. Então, dá para a gente saber mais ou menos do que se trata. Ele cita o gênero, a família. Por exemplo, ele fala, esse grupo de mirtáceas aqui, essas cinânteras. Ele cita, assim, ele provavelmente tinha um conhecimento muito, muito eficaz de botânica. Tá? Depois ele vira até professor de História Natural da Escola Militar. Tá? Então, essas plantas aparecem nessa andada, e aí é muito interessante que nesse reconhecimento que eles fazem, o Toné cita algumas plantas relacionadas ao ambiente, não somente à alimentação. Ele fala assim, onde tem determinada planta, o terreno é mais seco. Onde tem outra planta, tem água. Então, ele cita
vários conhecimentos que provavelmente ele adquiriu com as populações de lá, sabe? A gente às vezes tem uma ideia, não, ele chegou no meio do nada. Não, tinha alguém morando lá e ele teve contato. Depois ele anda, ele descreve alguns grupos indígenas que tem. Então, assim, quem se interessa por grupos indígenas do Mato Grosso no século XIX, as obras do Toné também são interessantes. Tá? Eu trouxe um enxerto aqui do livro do Cenas de Viagem, que o Toné cita uma coisa que é interessante pra caramba. Ele fala: muitos grupos de araçás, chamados vulgarmente de coroa, levantam-se aqui e ali no meio do capim. Disseram-nos que esses frutos produzem febres intermitentes. A razão não parece clara. Entretanto, nenhum sertanejo deixa de afiançar que o araçá do pântano dá sempre malheitas. Interessante que ele liga, que eles lá, os sertanejos, né? Ele claramente fala, né? Esse conhecimento é dos sertanejos, é quem mora no sertão. Que o araçá do pântano dá malheitas. É interessante ligar a malheita ao planta e não ao pântano, né? Sabe? Talvez em um outro momento ligassem ao pântano. E ele várias vezes ele cita, assim, por exemplo, as sinântras. Ele fala: onde tem sinântera, perpétua do campo, é interessante ali porque é um terreno mais estável. Tá? Onde tem alcuri, onde tem determinada palmeira, tem um outro bicho relacionado. Então, ele cita vários tipos de conhecimento relacionados às plantas que claramente ele aprendeu ali, quer dizer, claramente, né? Ele não cita o sertanejo Manuel, o sertanejo tal me falou, mas muito provavelmente ele aprende com a galera de lá. Tá? E aí, gente, quando eles chegam em Miranda, se eu não me engano, março ou abril de 1867, eles resolvem, quem comanda nesse momento é o Coronel Camisão, eles resolvem invadir o Paraguai. Tá? E essa invasão do Paraguai foi assim uma coisa que deu muito errado. Assim, militarmente, né, para a época, né? Eu não sou militar, eu não vou falar assim, teve um equívoco estratégico, né? Mas para a época foi visto assim. O Camisão ele ordena que as tropas avancem e invadam o Paraguai, só que as tropas não tinham comida, não tinha gado mais, não tinha água potável, também não saberiam onde encontrar necessariamente, né? Claro que tem vários rios na região, e as peças de artilharia também, se eles encontrassem um grupo de paraguaios muito grande, ela não daria teoricamente, não daria pé para fazer o combate. Porém, eles invadiram o Paraguai. Tá? E aí, nessa invasão, quando eles atravessam a fronteira, eles chegam numa região, atualmente Bela Vista, mais conhecida na época como Laguna, chegam lá, não tem nada. Eles não têm fornecimento de víveres. Tem uma quantidade significativa de soldados que está com cólera. Fala: vamos voltar, vamos retirar. Porém, quando eles se retiram, os paraguaios vêm atrás. E aí, tiro, combate, problema, e no meio disso tudo, planta pra caramba. Tá? Então, eles entram no Paraguai e voltam. Essa volta é conhecida como a retirada da Laguna, que é talvez o episódio mais conhecido da guerra, apesar dela não influenciar tanto o desenrolar da guerra. Né? Mas, quando eles invadem o Paraguai e saem, a quantidade de plantas utilizadas cresce assim absurdamente. Tá? Porque eles passam todos os soldados, incluindo os oficiais, a comer plantas do ambiente, a dormir sobre plantas, né, sobre buritis, ou sobre outras árvores, além de palmeiras, né, não somente palmeiras, árvores, né, outras árvores. E aí eu vou mostrar assim agora quais plantas aparecem aí, de que forma aparecem. Então, é interessante essa parte que o Toné cita no livro Na Retirada da Laguna. Claro que não é romanceado, mas ele é bastante tendencioso, às vezes, mas no livro de memórias dele ele não é tanto tendencioso, e mesmo assim ele fala da retirada da Laguna como algo muito trágico. Então, a que causa devíamos atribuir a irrupção da cólera, ou melhor, a que causa não atribuirmos? Seria talvez a carne estragada que éramos obrigados a comer? Ou a fome curtida quando as náuseas venciam o apetite? Ou a infecção oriunda de todas as substâncias vegetais que devorávamos, brotos, frutas verdes e podres? Ou também, enfim, a insalubridade do ar viciado pela água estagnada dos charcos e lodaçais que naquela região tanto abundam? Então, ele cita claramente que todo mundo comia vegetais,
todo mundo passou fome, ele emagreceu assim quilos. Alguns amigos dele da comissão de engenheiros morreram, tá? Muito provavelmente de cólera. O coronel Camisão morreu de cólera e 2 dias depois o subcomandante também morreu de cólera. Tá? Assim, a cólera pegou assim de uma forma dramática. E tem uma passagem muito interessante, porque quem guia eles para entrar no Paraguai e voltar é o Guia Lopes, que hoje em dia é conhecido como Guia Lopes da Laguna. E ele tinha uma fazenda, né, nessa região. Acho que os filhos dele tinham sido aprisionados pelos paraguaios, e ele guia as tropas até o Paraguai, e na volta, na retirada, pouquíssimos quilômetros antes de chegar na fazenda dele, ele morre também de cólera. Tá? E os 3 são enterrados ali numa região que hoje em dia é um cemitério, lá em Mato Grosso. Eu nunca tive oportunidade de ir, mas se tudo der certo, um dia eu vou lá visitar a região, enfim. Além de coletar dados, também conhecer lá. Fica bem perto de Bonito, né? Essa região aí. Tá? Então, todas essas plantas aqui aparecem na retirada da laguna. Murici, pequi, todas que apareceram até agora não deixam de ser utilizadas. Porém, tá? Tem 2 plantas que aparecem, que são as laranjas e algumas espécies de palmeiras, que a gente precisa, que eu preciso citar. Primeira coisa, o buriti é uma planta constantemente citada pelo Toné. Eles comeram o palmito do buriti, eles se abrigaram embaixo de buriti, eles indicavam que o buriti indicava onde tinha água, onde era um terreno com água. Os animais de montaria comiam os coquinhos do buriti. Tá? A palha do buriti também era utilizada. Também a gente teve a macaúba, né? A macaúba também é citada, que é uma outra palmeira, e o carandá também é citado, uma outra palmeira utilizada. O Toné, no momento, ele começa a distinguir as áreas pelas palmeiras. Ele fala assim, em determinado local do Brasil, provavelmente a gente estava aqui porque aqui tem muito carandá. Provavelmente a gente já tinha chegado em outro local. Ele começa a fazer uma divisão geográfica do país a partir da ocorrência de algumas espécies de palmeiras. E assim, o buriti é muito citado por ele. Além de comer o palmito do buriti assado, os soldados chupavam o miolo da macaúba, além de comer os coquinhos das palmeiras. E tem interessante que teve uma macaúba que passou, as tropas botaram um bilhete espetado numa macaúbeira. Quando elas voltaram, tinha um bilhete dos paraguaios falando, olha só, saiam daqui, senão vocês vão morrer. Sabe, assim, o leão paraguaio vai acabar com vocês. Você, cabeça pelada, que era como os paraguaios chamaram o Camisão, o coronel, saia daqui, a não ser que você queira que o Paraguai seja o seu túmulo, sabe, assim. E esse bilhete estava espetado numa macaúba. É interessante também para a gente entender um pouco como é que era o ambiente. Talvez essa macaúba fosse uma das poucas plantas que tivessem ali naquele ambiente de meio cerrado, meio pantanal ali, sabe? Enfim, o buriti aparece muito, assim, sabe? Não somente o buriti, como o macaúba, tá? E o carandá também. E as laranjas, gente? As laranjas, elas aparecem assim de uma forma muito específica quando os soldados eles entram no Paraguai e estão voltando. Quando eles chegam próximo à fazenda do Guia Lopes, no outro lado tem um pomar da fazenda dele, do outro lado de um rio, se eu não me engano, o rio Aquidauana. E era um rio muito grande naquela época. E aí, você tinha que atravessar o rio e do outro lado tinha um pomar gigantesco. Imagina uma tropa que está 2 anos fazendo uma marcha, que está 30 dias retornando de uma invasão, com fome, sem comida. Do outro lado do rio tem um pomar cheio de laranjas. E aí o Toné cita, ele descreve, tanto no Retirado da Laguna como no livro de memórias dele, que os soldados começaram a se jogar no rio para atravessar e para chegar. E o Guia Lopes, foi o que guiou eles na volta, que era dono dessa fazenda, falou várias vezes, olha, vocês vão chegar no meu pomar, vai ter lá laranja, vão ter várias laranjas. Quando eles chegaram, antes de atravessar o rio, o Lopes morreu, o Camisão já estava muito pegado de cólera, né? E aí o Toné cita que nesse ponto o Camisão tem
tem uma lucidez e fala, ó, gente, atravessa aí o batalhão de caçadores para não deixar destruir o pomar. E aí alguns soldados atravessam o rio e começam a trazer laranjas para a galera esfomeada. E aí é uma profusão de laranjas, todo mundo começa a comer laranja. E o Toné, assim, o Toné cita que ele conseguiu algumas a peso de ouro. Então, provavelmente, uma galera atravessou e vendeu, sei lá, sabe? Mas imagina aí, nesse ponto que eu entendi o que é agência de planta, sabe? Bem, eu utilizei basicamente o Bruno Latour, né? E o Latour identifica a agência como sendo... O que é agência? É quando um agente, né, algo não humano, leva outra coisa, ou um humano, a ter determinada atitude. E as laranjas fizeram os soldados atravessar um rio gigantesco, assim, bastante caudaloso, perigoso, provavelmente, possivelmente alguns morreram nessa travessia, ele não cita, mas Toné cita que, além de saciar a fome e a sede, as laranjas do pomar fizeram até melhorar os coléricos. Foi assim, ele cita isso claramente, né? Pessoas coléricas comiam a laranja, melhorou. Não sei se era cólera, mas ele cita isso e é uma imagem muito chamativa. Assim. Alguns coléricos comeram laranja e deixaram de ter cólera. Né? Depois, no livro de memórias dele, ele cita com mais detalhes e fala que ele comeu 28 laranjas nessa ocasião aí. Sabe? Então, as laranjas, elas foram um motivador para a galera continuar marchando. Foi uma coisa que fez com que os soldados atravessassem o rio numa situação dramática e, de acordo com o Toné, salvou alguns soldados da cólera. Tá? Como é que está o tempo aí, gente? Está tudo bem? Eu posso continuar? Pode continuar, são 3 horas agora. Tá, beleza. Então, vou continuar. Não sei, aliás, desculpa, Pedro. Se você quiser, não sei, encaminhar para a gente ter pelo menos de 30 a 40 minutos para abrir para as perguntas. Eu não sei como é que... Se você já está na metade, no final da sua apresentação, mas... Agora eu vou partir para a segunda metade, mas a segunda metade ela é só a segunda metade em capítulos, ela é um pouco menor. Tá? Tranquilo. Ela não é metade. Ok, pode continuar então. Vamos lá. Então, a outra situação... Então, antes disso, esse monumento aí, para quem já visitou lá na Urca, que fica no quadrado na Urca, ele chama Monumento para os Heróis de Laguna e Dourados. Os restos mortais do Camisão, do Guia Lopes, estão aí, são um mausoléu. Tá? Essa estrutura é um mausoléu. Ela fica ali na Praia Vermelha. Então, o que é interessante, assim, Botafogo, em geral, todas as ruas são todas, né? Uma grande parte delas é uma referência à guerra, né? Voluntários da Pátria, 19 de fevereiro, Rua da Passagem, General Polidoro, Humaitá, né? Várias ruas delas de Botafogo são relacionadas à Guerra do Paraguai. E é interessante, tem uma questão pedagógica aí. É claro que a gente não vai querer que você quer que os alunos decorem nome de rua? Não, claramente não, mas serve como um disparador, uma coisa afetiva. Eu moro na 19 de fevereiro, principalmente com crianças pequenas. Né? Eu sou professor da educação básica há um pouco mais de 10 anos. Há 10 anos, pouco mais de 10 anos, 12 anos já, que eu lido com crianças e adolescentes. E guerra, mesmo que seja algo muito dramático e indesejado, é uma coisa que desperta curiosidade. Quando você fala que o Brasil participou de uma guerra no Paraguai e tal, sabe? Você pode falar 1000 coisas de briófitas e cloroplastos e ciclo de Krebs, porém, quando você fala guerra e que o Brasil estava lá e que a rua que ele mora tem uma ligação com a guerra, todo mundo fica prestando atenção. Então, talvez isso seja um disparador, até mesmo para introduzir os alunos a uma história ambiental, né? Porque a Guerra do Paraguai ela é eivada, assim, ela tem vários aspectos que possibilitam a gente desenvolver trabalhos em história ambiental. E, então, se você juntar alimentação, que é uma coisa muito do nosso dia a dia, com guerra, e utilizar essas duas coisas para trabalhar a história ambiental na escola, eu acho que é um caminho aí super promissor, sabe? Eu particularmente acho. Às vezes eu tento dar meus pitacos assim. As pessoas, Pedro, você é professor de ciência, está falando de história. Às vezes eu falo assim, meio que ignoro e vou-me embora, sabe? Enfim, vamos lá. Então,
tem um detalhe desse monumento, o transporte dos coléricos. Então, na volta da retirada da laguna, tinham 100 coléricos que os soldados estavam transportando. Chegou um momento que falou, olha, ou a gente deixa de transportar, ou todo mundo vai morrer, ou a gente não vai conseguir chegar. E aí os coléricos foram abandonados numa situação, 100 pessoas, e provavelmente mortos pelos paraguaios. Tá? Existem outras plantas também, nessa situação aqui, que não foram utilizadas para alimentação. Então, por exemplo, tinha uma planta macega, que é possível que seja uma planta só, ou é possível que seja um nome que o Toné deu para vários tipos de plantas, mas tem um momento que ele cita, assim, é uma planta que tem um pendão muito rígido, parece uma gramínea e tal. Então, provavelmente ele estava falando de uma planta específica. O que tem a macega? Ela foi utilizada pelos paraguaios como uma arma de guerra. Então, os paraguaios sabiam que o momento que ela estava seca, sabiam botar fogo nela, sabiam para onde o vento ia, então como é que o fogo ia ser alastrado. Então, assim, os paraguaios usaram várias vezes contra a coluna a queima da macega. Então, além de se locomover, os soldados brasileiros tinham que cortar essa planta e enterrar ela, para ela não pegar fogo. E o Toné chamou de o odioso expediente dos paraguaios. Sabe? Então, assim, era uma galera marchando faminta, de repente começava tudo a pegar fogo, tá pegando fogo, saíam os paraguaios do meio da fumaça dando tiro. Assim, dramático. E isso por conta de uma planta e por conta do conhecimento dessa planta, saber quando que ela estava seca, como botar fogo nela, quando botar fogo, em que local, porque também o conhecimento do vento era interessante. E aí, agora no doutorado, eu talvez, não sei se vai dar tempo, mas analisar esse odioso expediente dos paraguaios. Como é que os paraguaios usavam as plantas do local como armamento. Né? Então, a outra parte, o que eu chamei de estruturas estáveis, foi a análise das plantas nos hospitais. Tá? Em Correntes. Correntes era uma base, era uma cidade onde teve a invasão do Paraguai pelo sul, né, naquela outra coluna que eu citei no início. Eu chamei ali de complexo hospitalar de Correntes. Em Correntes tinham vários hospitais. Não era um complexo hospitalar, tá, gente? Assim, não, tinham vários hospitais conectados e tal, mas tinham vários hospitais e eles se trocavam informações. Então, o que eu chamei na dissertação saúde e alimentação é uma guerra estacionária, onde os soldados não se locomoviam nos hospitais, tá? Assim, como nos hospitais. Então, analisei nos hospitais. Os documentos que eu usei estão no Arquivo Histórico do Exército, que ele fica nesse prédio aí, que é o Palácio Duque de Caxias. No 6º andar tem um arquivo, que, para quem curte Guerra do Paraguai, nossa, sabe, é incrível. Eu vivi momentos aí muito emotivos, assim, peguei documentos que citar, por exemplo, como eu falei do Coronel Camisão, eu tive a oportunidade de ver a ordem do dia que cita a morte do Coronel Camisão, então, eu fiquei muito emocionado na época, eu lembro assim, às vezes até dava uns gritos assim no meio do arquivo, pô, boa! Pô, não posso ficar gritando aqui, sabe? Às vezes encontrava um documento e falava, caramba! E aí eu olhava e tinha um militar lá, vários militares fazem pesquisa lá também, assim, olhava para mim, tipo, que esse maluco tá gritando? Aí, pô, desculpa aí, foi mal, mas eu estou muito emocionado aqui. Mas esse arquivo é muito interessante. E o interessante também, gente, que esse prédio ele fica na frente do Panteão do Caxias, na Presidente Vargas. E o Panteão do Caxias é onde estão os restos mortais dele. Então, os restos mortais do Caxias estão na Presidente Vargas. Olha que eu acho doido isso. Essa aqui também é um mausoléu, né? Os restos mortais do Camisão e de outros combatentes também estão aí. E o resto do Caxias está na Presidente Vargas. Tá? No mausoléu de Caxias. Tem ele em cima de um cavalo, assim, quando você passa pela Presidente. Na frente ali do Campo de Santana. E aí, no arquivo do Exército, eu analisei vários documentos. Tá? Eu queria continuar analisando, mas agora está fechado. E aí, um dos documentos é esse aqui, que é um dos meus xodós, assim, que eu acho muito interessante, é uma parte quando o médico ele participa ao superior dele, ele fala assim, olha, o que aconteceu no hospital? Eu trouxe só para a gente ver como é que era a realidade dos hospitais. Então, nessa parte aqui, que tem 2 páginas, o médico do dia ele fala que os doentes das primeiras enfermarias reclamaram da falta de arroz. Tá? Não conheci o trabalho da Judith Carne nessa época, se eu conhecesse, talvez eu poderia fazer porque o arroz é citado várias vezes e daria uma análise bem interessante. E o médico do dia fala que até 5, 6 horas o hospital estava sem água
e os doentes saíram dos leitos dele, foram para fora do hospital e começaram a beber água numa cisterna que tinha água suja, lodosa e de mau gosto. Então, a situação era tão dramática que os pacientes saíram do hospital e foram beber água numa poça de água podre. E eles só saíram dali quando os militares chegaram e falaram: olha, não pode ficar aqui, vai embora, não bebe essa água, vocês vão ter um outro problema. E esse hospital, que é o Hospital da Quinta de Ávalos, que é um dos hospitais de Correntes, ele, além de não ter água, ele tinha falta de alimentos, como outros hospitais. O teto dele estava quebrado, então, se chovesse, chovia em cima dos pacientes. Não tinha, quando esse médico ficou aí, não tinha querosene, né, combustível suficiente, então os lampiões eram apagados antes da hora determinada. E o cheiro era tão forte que o médico resolveu, por exemplo, dormir fora do hospital embaixo de um parreiral. Ele cita isso, fala assim, olha só, os gases estavam bizarros aqui, eu não tenho condição de ficar aqui, eu vou ali para fora. Tá? Então, essa era a realidade dos hospitais em Correntes. Os hospitais que recebiam os soldados que vinham do fronte, que mandavam os soldados para o fronte. Tá? E aí, ele cita aí que ele dormiu debaixo de um parreiral. Beleza? Um outro documento que eu trago aqui, que já é transcrito por mim, onde o médico, os documentos que eu analisei do Arquivo do Exército, falavam muito sobre a alimentação e sobre as plantas utilizadas para tratamento. Né? E aí ele cita aí que recebeu alguns gêneros, como araruta, açúcar, café, bolachinha, arroz. Tá? E aí ele cita que algumas plantas estavam em ótimo estado e outras estavam péssimas. Tanto plantas in natura, né, frutos direto e caules, como produtos. E você vê, tá? Eu trouxe esse documento porque ele é muito significativo. Várias vezes eu vi isso acontecendo em outros documentos. Tá? Vários médicos citam isso. Nossa, a gente recebeu produtos muito ruins, o doce estava estragado, o café não era bom, o açúcar era mais caro e falaram que ia trazer outro açúcar. Eu experimentei o café. Tem um médico que fala assim: levei uma parte do café para casa, cheguei lá, eu achei que estava ruim, mas não estava, não, estava bom. O vinho também não estava ruim. Pô, tu está levando vinho e café para casa? Como aí, né? Tipo, como é que é isso? E aí, uma coisa muito interessante que me chamou nesse documento a atenção, em um outro documento também, é que algumas plantas eram utilizadas para o almoço. Outras eram utilizadas especificamente para a dieta dos doentes. Então, por exemplo, a araruta, tá? Que é uma planta utilizada no século XIX para revigorar os doentes, você só vê ela citada nessa situação de hospital. E aí você tem um documento que o médico fala assim, olha, a araruta que o fornecedor quis me vender era muito cara. Mandei trocar por amido, mas uma parte da araruta eu mantive mesmo cara. Então, provavelmente, a araruta era uma planta muito importante para o tratamento dos doentes. Assim como o açúcar, né? Como o arroz, também é muito citado o pão. E aí você também vê a agência das plantas, nesse caso, e a agência dos recursos vegetais, quando a ausência de algum recurso, ou do arroz, ou do pão, ou do chá verde, ou do chá preto, ele atrasa o almoço, ou atrasa a entrega das dietas, ou os doentes reclamam pela falta. Muitos médicos citam assim, os doentes estão reclamando porque não tem arroz, porque o pão demorou. E você vê também nesse caso, assim como nas situações de itinerância, os oficiais comiam uma coisa, os soldados comiam outra. E você poderia comprar também. Você poderia, por exemplo, comprar uma ração de vinho. Olha, eu estou comprando aqui do meu bolso um vinho tinto. Tá? Outro tipo de documento que eu analisei foram listas de botica. A lista de plantas utilizadas em boticas. E uma coisa interessante que eu cheguei por mim, assim, numa conclusão, é que quando eu fui entregar a dissertação, já estou chegando no final, quando eu fui entregar a dissertação, a pessoa da biblioteca falou: vou botar fitoterapia como palavra-chave. E aí, gente, fitoterapia no século XIX não é fitoterapia, é a terapia, porque todos os remédios eram oriundos de plantas. Então, quando você analisa uma lista de botica da guerra, assim, e provavelmente, como eu também analisei alguns trabalhos de farmácia, né, principalmente da Verônica, agora a Verônica, esqueci o sobrenome dela, grande parte dos produtos são de plantas. Então, as plantas era a base
da farmacopeia utilizada na guerra, e não somente na guerra também, no século XIX no Brasil em geral. Tá? E aí eu peguei essa lista, várias listas de plantas que eu achei, várias listas de botica, e fiz essa nuvem de palavras. Tá? E aí apareceram, que apareceu muito, goma arábica apareceu muito. Eu fui ver, goma arábica, ela é um produto vegetal utilizado para fazer pílula. Tá? Na época, eu consultei fontes da época, né, principalmente o Napoleão Chernovice, e ele cita, tá, a utilização de cada uma dessas plantas, desses recursos, e a goma arábica é para fazer pílula, então supositório, outros tipos de vias, né, de medicamento. E aí mostra assim, que as boticas dos hospitais eram muito ativas, produziam medicamento, não recebiam só medicamento puro e pronto para a implementação. Você vê também que morfina, codeína, tá, que são oriundos da papoula, né, que era na época já utilizado para dor, então provavelmente era utilizado para amputação, ou para retirada de bala, ou para cicatriz, sabe? Era muito utilizada para dor. A dedalheira também é uma planta utilizada para dor. A quina é uma planta, em geral, utilizada para febres no século XIX, então ela é bastante citada nas listas de botica. E aí tem uma lista que fala, a gente está precisando de quina porque está cheio de febre palustre e febre tísica aqui. Então a gente está precisando de quina aí. E aí tem todas essas plantas aí. Quanto maior o tamanho da palavra, mais ela aparece nos documentos. Tá? Então você consegue ver quais plantas eram utilizadas, tá? Quais recursos, né? Porque já eram plantas modificadas. Você consegue ver que a botica dos hospitais eram ativas, né? Tem um documento interessante que fala assim, tem um louco aqui que apedrejou a vidraria das boticas e eu acho que em um dia ele vai conseguir quebrar tudo. Esse louco foi destinado, voltou para o Brasil, para o hospício. Esse documento é bastante interessante também, um louco quebrando, estilhaçando a botica com a pedra. Né? Então, os hospitais tinham estruturas meio que muitas vezes improvisadas, enfim, mas para a produção de medicamentos de plantas. Quais eram as plantas? Essas aí que eu estou apresentando aqui. Apareceram várias vezes, várias plantas ligadas à dor, né? Naquela época já ligada à dor, codeína, morfina. Então, o Chernovic, por exemplo, ele cita muito a diferença da codeína para a morfina, o que é tirado da papoula, por que você usa codeína em uns momentos, outros em outros. E aí você vê nesses documentos várias, assim, estrongomielite prostática, sabe? Doenças que você fala, nossa, o que será isso, sabe? É bem interessante. Então, qual foi a minha conclusão? Né? Eu trago essa imagem aqui como conclusão, e eu normalmente utilizo ela quando vou falar sobre esse trabalho. Essa imagem faz parte de um livro sobre uniformes do Exército Brasileiro. E essa parte, especificamente, fala sobre os uniformes da Guerra do Paraguai. E aí é um livro gigantesco, que foi lançado em 1922, editado pelo Gustavo Barroso, e tem várias aquarelas lindíssimas, como essa, que mostram os soldados, como é que eram os uniformes e tal, e tem boa parte dele destinada à Guerra do Paraguai, e aí aparece essa. Então eu estava uma vez com a minha orientadora, ela falou, Pedro, você já viu esse livro aqui? Eu falei, pô, Lorelai, eu nunca li, não. E ela me entregou, que é o dicionário do Tenente Coronel Albuquerque Belo. Ela, calma aí, Pedro, que eu vou ali fora, fica aí que eu já estou voltando, vou atender uma pessoa aqui. Aí eu peguei e olhei essa imagem, eu já tinha visto essa imagem várias vezes, só que eu nunca tinha me ligado que um soldado está carregando um ramo de laranjas, né? Eu falei, nossa senhora, caramba, um soldado com laranja. E aí veio aquela armadilha metodológica, né? Caramba, uma imagem com soldado com planta, é isso, olha, tá vendo a evidência aqui? E aí eu tive que, não, calma aí, Pedro, calma aí, o cara pintou isso em 1922. Vamos lá, vamos pensar. Provavelmente ele pintou isso porque ele leu A Retirada da Laguna, né? Que eram os livros ali da época. É um exemplo de intertextualidade, talvez. Né? Interessante que só pelo todo o livro que todas as imagens do livro que eu vi, só na Guerra do Paraguai tem uma pessoa segurando um ramo de plantas. E aí tem um outro soldado também, esse que aparece, tá vendo? Meio matutão, assim, carregando aí umas plantas, com um cachimbão assim na boca, descalço, sabe? Claro que essas imagens também elas expressam como é que
as pessoas da época, de 1922, olhavam os soldados, viam como é que seria um cidadão aí sertanejo, sabe? É claro que isso não é uma evidência, olha como é que usava a planta. Não, mas é interessante porque a única pessoa que aparece segurando plantas são os soldados. Então, isso é bacana para ilustrar como é que os soldados, eles sim, isso não é uma evidência, mas serve para ilustrar, sim se relacionavam com plantas, sim, uma das principais na retirada da Laguna foi laranja, e sim, soldados e oficiais se relacionavam diferentemente, sabe? De forma distinta. Aí. Então, os soldados, eles se relacionavam de uma forma e os oficiais que tinham grana para pagar, por exemplo, por comida, se relacionavam de outra maneira. Tá? E isso é demonstrado, essa imagem exemplifica isso. Não que a pessoa que produziu ela tivesse essa intenção. Tá? No doutorado, agora, eu estou fazendo mais análise de imagem, e para quem trabalha com imagem, sabe que é uma área lindíssima e que dá um trabalho bacana, né? Assim, uma suadeira. Então, trago como conclusão. Qual é a conclusão? Os soldados, sim, utilizavam plantas. As plantas do ambiente foram muito mais utilizadas na itinerância do que em situações estáveis. O ambiente era mais acionado, né, nas situações de itinerância e, claramente, tinha uma diferença de patente aí em relação às plantas. E uma outra coisa, as plantas, com certeza, tiveram agência aí. Por isso que chama plantas em conflito, não plantas no conflito. Tá? Porque elas não estão ali, elas estão em conflito, elas estão batalhando. Né? Essa ideia do Richard Tucker, por exemplo, do ambiente como um soldado, né? Ficou bastante evidente aí na minha dissertação. Bom, gente, é isso. Obrigado. Valeu.